Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 1, As qualificações dos presbíteros e diáconos. Quarta-feira. Ler com oração Apocalipse capítulo 3, versículo 6, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A comunhão dos presbíteros com os apóstolos. Os apóstolos são enviados pelo Espírito Santo para gerar igrejas. Uma vez levantada uma igreja, o apóstolo a entrega aos cuidados dos presbíteros e vai a outro lugar, a fim de cumprir sua comissão de levantar o testemunho da igreja. Assim, a administração da igreja em determinada cidade é responsabilidade dos presbíteros. Eles a conduzem, cuidando das finanças e principalmente do aspecto espiritual. A igreja tem autonomia financeira e administrativa. Apesar disso, nunca devemos esquecer que ela precisa estar ligada à obra que o apóstolo faz. Pensar diferentemente disso é um equívoco. A igreja é local e autônoma administrativamente. Contudo, de acordo com a Bíblia, deve existir comunhão entre as igrejas e os apóstolos. Para melhor compreensão disso, leiamos: Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e os da Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Esse é um trecho da carta que Paulo escreveu para os Colossenses, a qual foi estendida para a igreja em Laodiceia, que por sua vez, a carta de Laodiceia também seria lida pelos Colossenses. Isso evidencia a comunhão entre as igrejas. O apóstolo envia para determinada igreja uma carta e esta também é lida por outras. Isso também demonstra que existe comunhão entre as igrejas na palavra falada pelos apóstolos, gerando um vínculo entre elas, o que é positivo e necessário, pois nenhuma igreja deve ficar isolada. Essa relação fica ainda mais clara ao lermos Apocalipse. Quando João escreveu para as 7 igrejas da Ásia, há um mesmo versículo que se repete nas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças ao Senhor, o Espírito está falando às igrejas. E nós, amados irmãos, temos a obrigação de ouvir as palavras que o Espírito nos fala por intermédio dos apóstolos, os quais nos transmitem vida por meio da palavra profética. Voltando ao assunto da função dos presbíteros, isso também é abordado em 1 Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Querido leitor, você percebe, por esses versículos, que o presbítero é visto como um mártir, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo? Isso indica que, ao exercer bem sua função, os presbíteros inevitavelmente passarão por sofrimentos. Entretanto, se estiverem dispostos a testemunhar os sofrimentos de Cristo, terão uma glória reservada para eles, pois serão coparticipantes da glória a ser revelada. Irmãos que são presbíteros, dediquem-se à sua função, pastoreiem sua igreja e guardem a palavra profética que lhes será de guia para dar direção e também servirá de alimento para todos os irmãos.
Como Paulo, permitam-se desgastar pela igreja. Os sofrimentos lhe darão crescimento, a maturidade de que precisam para ser glorificados. Lembrem-se de que não podemos cuidar dos irmãos como dominadores, apenas dando-lhes ordens. Antes, devemos tornar-nos modelo do rebanho. Fazendo assim, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Essa é a promessa que Deus reservou aos presbíteros que pastorearem bem suas igrejas. Aleluia! Pergunta de hoje: por que os presbíteros precisam estar vinculados aos apóstolos? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.